Olá, pessoal. Boa noite. Já estamos aqui ao vivo. Estou esperando vocês começarem a entrar. Eu vou deixar os comentários daqui a pouquinho para o pessoal poder entrar aí já. Já estamos aqui com Michele Irqueiroz. Michel, muito prazer, Michel. Tiago, olha como é legal. A gente vai e as pessoas já começam. Flânia, a Flânia tá aqui, olha. Manda um abração para Alexandre lá, viu? A Flânia, a nossa piloto aí das Azul Linhas Aéreas. Andréa, então temos a Andréa também, tem muita gente. Hoje nós vamos ter uma conversa, um bate-papo muito animado com a jornalista e escritora, a Fabiana Bertotti, que é autora de vários livros, e ela vai dar várias dicas para a gente aqui. Vai ser um bem bolado aqui, que eu vou falar um pouquinho sobre a escrita nos tempos antigos e hoje também, né? Enquanto isso o pessoal está chegando aí. Paulo, olá Paulo, tudo bem? Michel Queiroz, de Sairé, Pernambuco. Ana Paula Peixoto, tem muita gente de vários lugares aqui. Vamos ver aqui então. Daqui a pouquinho a Fabiana já vai entrar e eu já vou aceitar a solicitação dela. Pessoal, enquanto a Fabiana está se aprontando aqui para começar na nossa live, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a pessoa com quem eu vou conversar e qual será o nosso assunto e como é que nós vamos proceder aqui, tá bem? Em primeiro lugar, a Fabiana é uma pessoa que eu admiro muito. Ela é casada com o Rodrigo Bertotti, os dois já foram meus alunos aqui no NASP. Ela já está aqui, ó, tá bom? Já estou com a solicitação dela aqui. É mãe de 3 filhos e é escritora, é influencer. Ela tem um canal no YouTube muito bom aqui. Eu acabei perdendo aqui agora, ela vai pedir para entrar de novo aqui, eu já vou aceitá-la. E é um bate-papo muito dinâmico. Quem não a conhece, porque ela é conhecida nas redes sociais, se houver alguém que me segue aqui que não a conhece, prepare-se para rir muito, porque é uma pessoa com um senso de humor muito aguçado, é aquela jornalista mesmo. Em alguns momentos aqui eu vou bater um papo com ela, mas eu acho que eu vou acabar sendo entrevistado. Antes da Fabiana entrar, eu quero chamar a sua atenção para duas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, nós vamos ter outra live, lembra? Nós vamos ter outra live na próxima quinta-feira, às 20 horas. E lá nessa live da quinta-feira, você vai saber como você pode ganhar o meu livro, A Bíblia de Aleph a Ômega. Então aguarde. Na semana passada, eu já expliquei como é que o pessoal pode fazer para concorrer ao livro O Ceticismo da Fé. Agora vai ser a Bíblia de Aleph a Ômega. E na outra semana temos mais surpresas para vocês, tá bom? E anote na sua agenda aí uma data especial. 8 de fevereiro. A partir do dia 8 de fevereiro, de 8 a 14 de fevereiro, haverá a semana especial A Bíblia 3D, onde vou falar das 3 dimensões da Bíblia. A dimensão histórica, arqueológica e espiritual. É uma semana onde eu vou trazer muita informação bíblica importante para você. Então anote aí no dia 8 de fevereiro. E como é que você faz para participar? É simples. Aqui na bio você tem um link onde você clica, se inscreve e a partir dos dados que você coloca ali, você vai poder participar dessa semana especial A Bíblia 3D. Tá bom? Então não perca isso aí. Vamos ver se a Fabiana vai pedir para entrar de novo aqui. E eu espero achar de novo aqui o pedido dela, porque eu acabei marcando aqui, mas me perdi. Se a Fabiana pedir para entrar de novo aqui, eu já vou aceitar já. Então aqui, Fabiana, pode já entrar com a gente aqui. Assim que chegar a sua solicitação aqui, eu já aceito e nós vamos começar o nosso bate-papo aqui. Eudilene, de São Luís do Maranhão, pessoal de Maceió. Ah, tá, tem que chamar pela carinha aqui. Então, vamos ver aqui. Aqui, Fabiana Bertotti. Eu tô cada dia aprendendo mais esse negócio aqui. Vou tornar um expert daqui a pouquinho. Já enviei a solicitação, estamos aguardando. A Ana Paula Salles. Aê! E aceito! Eu tô tentando! Já chegou arrasando, viu? Já chegou arrasando. E olha, e só para você ver como é que eu aprendi a lição, vou falar como se fosse um youtuber agora. Vai. Um Mas youtuber você já é um youtuber. Você tem um canal com 900 mil inscritos, você é um youtuber, baby. Mas paga um mico de falar no Instagram que você é um youtuber. Não pode, a rede vizinha fica brava. Mas agora
olha, se o Zuckerberg comprar colchões Castor, ele vai ter 24 horas da minha vida, assim, né? Já tem WhatsApp, Instagram, YouTube. Já tem tudo, né? Não, exatamente. Como diz o sábio Salomão, mico. Aqui se faz, aqui se paga. Exatamente. Eu tava rindo porque na hora que você falou que eu era influencer, eu não tava conseguindo mandar o request aqui. Eu pensei, gente, eu sou influencer muito da Baixada. Eu sou o único limitado dessa terra. Não, eu sou uma farsa na internet. Então somos dois. Somos dois. Pessoal, vou revelar. Fabiana Bertotti é uma farsa. Os dois bebês que ela apresenta como sendo gêmeos são alugados. Mentira, eu alugo. É aquele bebê reborn, é fake, gente. Estados Unidos tem disso, na Europa tem disso. Essa cara de cansada aqui é só charme pra vocês terem misericórdia. É uma maquiagem. Aí, aproveitando isso, pessoal, aproveita esse aviãozinho aí. Nós já estamos com mais de 1.000 pessoas assistindo aqui. Convida outros aqui para ouvir um pouco mais sobre Fabiana Bertotti. Não, eu vim aqui para saber de você. Eu vim aqui para saber dos inscritos antigos, porque os inscritos novos, que ninguém Fabiana Bertotti, não. Sabe o que eu tava lembrando agora? Eu tava Bertotti, a gente fazendo um guacamole ali, correndo, porque as meninas hoje resolveram dar banho só para gravar live, né? A gente brinca que é o inimigo. O nome do marido dela é Rodrigo. É Rodrigo também. Sempre foi piada interna isso, né, professor? Mas eu tava lembrando de um dia que a gente tava no campus, a gente ainda nem sabia da nossa luta toda para engravidar, que ia ter problema nem nada, a gente queria ter filhos, e a gente encontrou você indo pra academia, faz uns 10 anos isso, tá? Você não vai lembrar disso. Você lembra disso? Você vai pra academia? Eu falei assim, professor, mas você tem que ter filho. Daí você falou assim, Fábio, eu já tô na beira dos 40. Depois dos 40 é muito cansativo ter filho. Você tem que entender isso. Na hora, eu que tava longe dos 30, pensei, ai, gente, nada a ver, nem cansa tanto assim. Você tem toda a razão, tá? Tô chegando nos 40, não tô aguentando mais nada. Olha, desse jeito, desse jeito. Mas olha, eu admiro tanto o Rodrigo, que não está aqui. Ele deve estar olhando as crianças agora. Foi fazer o mais velho dormir. São 3. É o Theo e depois a Natália e a Titi. A Natália e a Titi. Isso é uma gracinha, aliás. Eu não os conheci pessoalmente, só o Theo que eu vi com o Rodrigo uma vez no condomínio. O Theo passou. Eu não sei onde esse pessoal arruma tempo, porque eles cuidam... Nem eu. Apesar do cansaço, eles curtem a maternidade. O Rodrigo é um dos que me assessoram nas redes sociais. Essa questão que eu falando da semana, a Bíblia 3D, tem dedo do Rodrigo também, com outros da equipe ali me assessorando. E a Fabi escreve livro, faz tanta coisa dinâmica. Uma vez, só para vocês terem noção, pouca gente sabe isso do currículo dela, eu fui visitar o Rodrigo, eu estava até lembrando isso com ele hoje, que eu encontrei com ele, lá em Santa Catarina. Floripa. E eu fui à casa dele, aí eu fui jantar à casa dele. Aí o Rodrigo falou assim, não, daqui a pouquinho ó, a Fabi está chegando do trabalho, mas nem sabia qual era o trabalho. Quando ele ligou a televisão lá, o jornal do SBT, quem estava apresentando, que era a âncora... eu era apresentadora nessa época. A Briana, apresentadora lá, falando as notícias, homem nu leva tiro a queima-roupa, aquela coisa toda. Só desgraça, a gente começa a carreira, meu filho. Vai sepultar a gente, vai levar cantada de política. Não tem clamor nenhum, não, esse negócio, não. Nossa. Mas você fala, não sabe por que esse povo dá conta? Que não dá conta. Tem sempre um dente mal escovado, tem a boca cheia de terra das crianças. Mas eu acho bacana, porque vocês trouxeram uma realidade. Para quem não segue, gente, siga o Instagram dela. Eu estou seguindo agora. E é muito, muito bacana, porque mistura humor com linguagem séria, numa fala fácil de atender, e ela não maqueia a realidade. Eu acho isso muito bacana. Mas é que a realidade é bonita, né? Às vezes a gente fica esperando que a felicidade... A gente tem estudado muito sobre felicidade nos últimos anos, por causa da chegada do Theo e tudo mais. A gente espera que a felicidade seja sempre um lugar ao qual você chegar, né? E a felicidade é um percurso em que você decide enxergar coisas cotidianas como uma maravilha da vida. A gente sonhou muito em ter filhos, o senhor conhece a nossa história, e a gente não podia. Então, assim, por mais perrengue que tenha, e eu não escondo nenhum perrengue, conto mesmo, tá aqui, ó, suja de leite, de abacate, todo dia, passei o dia todo. Mas é muito lindo, porque é o milagre da vida se desenrolando na frente dos nossos olhos. Então a gente vai lá, equilibra os pratos que dá, quando não dá, deixa cair mesmo, e vai tocando, né? Não tem uma produção intelectual digna de vossa pessoa, mas... Por favor, falando em produção intelectual, eu sei que você, naquela hora vaga que você não tem, você ainda é escritora. E essa semana da Bíblia 3D, que eu estou divulgando aqui para o pessoal participar, está falando de um livro, da importância de estudar a Bíblia. Aliás, já vou dar um spoiler, tá? Está aparecendo em breve um curso aí especial, não vou falar mais detalhes, tá? Sobre contexto, arqueologia.
Fiquem ligados, vou divulgar muito, porque todo mundo precisa aprender, porque tem muita gente falando bobagem com a Bíblia, tem É verdade. É porque assim, a gente junta duas áreas que mexem com sensacionalismo, né? Teologia e jornalismo. Então, para ter audiência, muitas pessoas usam do sensacionalismo e nada melhor para sensacionalizar, inventando verbo, do que usar os eventos finais, do que as Bíblias, os factoides das Escrituras. Então, o que o senhor está prestes a fazer daqui uns dias, com certeza vai ilustrar a mente das pessoas, né? Eu já estou dando spoiler, eu sou péssima nisso, eu dou spoiler. Mas a gente pode criar para um pouquinho assim de suspense. Será que Judas trairá Jesus Cristo? Não perca a próxima aula aí, pessoal. Será que Herodes vai... Agora vamos falar um pouquinho, né? Uma coisa importante. Deixa eu só tirar um pouquinho os comentários aqui para a gente poder conversar. Depois eu ativo de novo os comentários. Fabi, fala um pouquinho agora para mim da questão da Fabi escritora. Eu sei que tem até uma coisa aí que você ensina as pessoas a escrever livro, porque eu tenho alguns livros escritos, acabei de mostrar algum deles aqui. Aliás, estou aguardando o meu autografado. Vai chegar, pode ter certeza. Promessa para todo mundo aqui. Vou bater lá na porta do teu condomínio. Só que eu confesso assim, que eu escrevo, mas eu tenho dificuldade de ensinar pessoas a escrever, por exemplo. E você ensina a técnica. Como é que se escreve? Pronto, esqueça que eu tenho livros publicados, respondendo aos que estão conosco aqui. Alguém que quer escrever, como é que se escreve? Eu costumo dizer para os meus alunos, eu já estou indo para a quarta turma, né, de livros que a gente vai lançar agora com pós-graduação, que é Escreva Seu Livro em 30 Dias. Na verdade, eu criei um método para escrever. E o jornalismo me ajudou muito nisso, né? Mas eu gosto muito de um pensamento de Horácio, que é de 300 e alguma coisa depois de Cristo, você sabe melhor as datas do que eu. Mas ele fala assim, ó, o saber é o princípio do escrever bem. E eu gosto muito dessa citação de Horácio, porque antes de escrever, você precisa pensar sobre o livro, você precisa organizar a sua obra. O que a gente tem hoje, no contexto em que a gente vive, são pensamentos desorganizados. As pessoas estão cheias de informação, tem informação pipocando para tudo que é lado, fake news bombando, grupo de WhatsApp e tal, e elas não conseguem organizar o pensamento. Então, parte de escrever um bom livro, e você sabe disso porque você já escreveu vários, é organizar os pensamentos. Eu digo que a parte de escrever, no meu curso eles escrevem em 30 dias, mas tem todo um processo antes para fazer isso em 30 dias. Então, eu mesma, meus livros, eu escrevo muito rápido. Claro, eu sou uma profissional da escrita, mas o organizar isso é que toma tempo, porque a gente precisa pensar bem. E escrever de maneira simples dá mais trabalho do que escrever de maneira complicada. Eu gosto muito da arte de escrever do Schopenhauer, que ele fala assim, que as pessoas buscam erudição e palavras complicadas e requintes para esconder a sua incapacidade de explicar coisas profundas de maneira simples. Esse é um livro que todo mundo devia ler, quem quer escrever, a arte de escrever bem do Schopenhauer. E eu acho que passa por isso escrever. Escrever tem a ver com simplificar coisas profundas sem deixá-las banais, sem deixá-las corriqueiras. Você pode simplificar conceitos muito sofisticados a ponto de que a pessoa consiga deglutir isso. Mas para isso, como diz Horácio, você precisa pensar bem. Eu acho que é por isso que não se escreve tão fácil, porque as pessoas não pensam com muita facilidade, como né? Um velho samba, alguns atribuem a Joãozinho 30, não sei, que fala assim, eu não paro, que se eu parar eu penso, se pensar dói. Aí as pessoas preferem não pensar. Eu fico olhando, Fabi, até fazendo uma mescla aqui, já que você fala muito de família, eu não vou falar aqui de criação de filhos, porque seria muito teórico de minha parte. Mas uma coisa que eu observo como professor, que quando eu era criança tinha medo do escuro. Hoje parece que criança tem medo do silêncio. E quando ele vai virando adolescente, isso fica mais forte ainda, que ele tem que estar o tempo todo com um fone ligadinho aqui, né? Alguma coisinha Precisa ter estímulo, né? Exatamente. Ou seja, o medo agora não é mais do escuro, é do silêncio, porque o silêncio põe você para refletir, para pensar. Mas você sabe que isso é até uma discussão dentro da teoria de criação de filhos. Eu era ótima em criação de filhos, até ter os meus, mas eu manjava muito, assim. Mas uma das coisas de criação de filhos, tem um livro muito interessante que se chama Simplicity Parenting. E ele fala da geração dos estímulos, né? Existem muitas teorias sobre o quanto isso estaria ligado ao autismo e outras anormalidades do comportamento, né? Mas tem uma coisa interessante nisso, que é essa necessidade de estimular. Eu lembro que uma das coisas que me salvaram disso foi Ellen White, tem um livro muito bom sobre educação, para quem não conhece, que é a Orientação da Criança.
E nesse livro, a Ellen White fala que o estímulo da criança é a vida cotidiana. E que a mãe, os pais não precisam estar dando um monte de coisa para a criança, um monte de eletrônico. Ela não fala do eletrônico, obviamente, mas ela fala do excesso de estímulos. E esse livro salvou a minha maternidade. Eu li ele bem antes de ser mãe, depois eu li ele grávida da primeira gestação. E isso me ajudou, porque existe uma ausência de parentalidade. E essa ausência é suprida com muitos estímulos. E esse excesso de estímulos não permite que a gente consiga cultivar pensamentos profundos. O pensamento profundo está diretamente ligado à sabedoria. Não é a inteligência, é a sabedoria. O pensamento profundo ele se forma na contemplação, no tempo, na persistência e na resistência de alguns hábitos. E as nossas crianças, principalmente a geração aí que a gente chama de Z Generation, essa geração tem muita dificuldade de concentração, tem muita dificuldade de... Mesmo a minha, que eu sou ex, mas tô liberando, né? Eu sou uma millennial, afinal de contas. A gente tem muita dificuldade, eu ainda tô na beirada ali, porque eu nasci no começo dos anos 80, mas a gente tem muita dificuldade de concentração. E essa dificuldade se reflete na produção de conhecimento, na produção de pensamento lógico, porque isso requer concentração. E é um desafio, eu digo como mãe de um molequinho aí que vai fazer 4 anos, de manter essas crianças dentro da simplicidade da vida. Quer dizer, ele quer assistir, ele quer ver os amigos jogando, ele quer, porque ele não tem. Você não tem, porque você vai subir em árvore, moleque. Você vai trepar, que você vai raspar essas pernas, tá tudo cheio de machucado ali. Você vai ficar o dia inteiro na frente das árvores e do jardim, porque é um desafio para nós pais desse tempo conseguir proteger um pouco, porque não vai conseguir isolar, desse excesso de pensamentos disruptivos. Porque isso impede que a gente tenha essa profundidade que leva a escrever, leva a pensar, né? Leva a produzir. Refletir. Isso que você falou de criança vale também para o adulto. Aquele autor, gente, o Augusto Cury, que ele fala da síndrome do pensamento acelerado, que eu acho que até uma criação dele, essa expressão. Nós hoje somos muito estimulados. Até para o pessoal entender que eu sei que aqui tem gente que me segue, tem gente que segue a Fabi, tem gente que segue a nós dois. Então, aqui eu vou até falar com vocês um pouquinho. Olha que interessante. Isso que ela está colocando, olha a diferença no passado. Vamos focar aqui na questão da produção de livros. Tanto é que eu dei o título aqui, a produção de livros. Como escrever livros, né? Do papiro ao Facebook. Então, vamos falar do passado. Olha a produção de uma carta, como é que era complicado. O papiro era caríssimo. Você não tinha dinheiro para comprar papiro à torta direito. Uma folha de papel, mais ou menos o tamanho de uma folha sulfite, custaria de 2 a 4 denários. Para o pessoal de casa entender, 2 a 4 denários, estou falando de 2 a 4 dias de trabalho braçal. Você trabalharia o dia inteiro numa lavoura para ganhar 1 denário. E não daria para comprar nenhuma folha de papel. Então era muito cara a produção de papel. Então, o que eles faziam? Não podia se dar o luxo, como nós temos, de fazer rascunho, embolar e jogar fora. Então, se eu estivesse escrevendo uma carta para alguém, eu deveria primeiro contratar um escriba que vinha com uma tabuleta, e essa tabuleta teria um pouquinho de cera, e ele escreveria na tabuleta, na cera, o que eu estou ditando para ele. Depois ele levaria aí ele leria para mim, corrigiria o que eu queria corrigir, depois disso ele levaria para casa, transcreveria aquilo para uma folha de papel e traria para mim. Se isso era assim difícil para escrever uma carta, imagine escrever um livro, como, por exemplo, o Evangelho de Lucas, ou mesmo a Teogonia de Hesíodo, ou os poemas de Horácio, que você mencionou aí, ou a tetralogia de César, ou seja, de Aristóteles, tanta coisa que a gente teria, era muito trabalho. E esse pessoal não era como hoje, que era só mandar um ok e convidar. Aliás, falando nisso, de novo, gente, aperta no aviãozinho aí, convida a pessoa para participar dessa live, que ela tem cultura. E também outra coisa, dá um print na tela aí e marca com um coraçãozinho aí. Manda coraçãozinho também para a gente aqui. Vai dar um print? Vamos fazer uma cara bonita, que eu tô meio acabada essa hora. Faz uma cara bonita aí, senhor. Ó, aqui, ó. Dá um print aqui, ó. Eu vou querer essa foto depois. E manda um coraçãozinho para a gente aí. Vão ajudar. Mas voltando ao que eu estava dizendo, no passado era assim a produção. Era muito complicado. Mas o que a Fabi falou da questão da reflexão, porque eles não tinham aquele monte de livros fácil na casa dele para ele consultar. Ele tinha que memorizar. Para poder citar um autor como Paulo Citarato, por exemplo, e outros mais. Hoje a nossa dificuldade é outra. A dificuldade hoje não é
pelo material, é pelo excesso dele. No passado era a falta do material, hoje é o excesso. E é com isso aqui que eu queria que você falasse um pouquinho, Fabi. Hoje nós temos excesso de informação. E muita gente aluno vem falar comigo, a minha dificuldade é como é que eu vou relacionar as notas, as ideias, são tantos pensamentos, tanta coisa, como é que eu organizo isso para poder colocar em gavetas? Qual que é o segredo, assim, de uma maneira... É lógico eu acho isso que você está falando é muito interessante quando a gente se remete ao passado, porque para entender esse processo a gente precisa entender a lógica disso tudo, né? Eu estava falando de Schopenhauer, eu gosto de uma citação dele também, lá no Arte de Escrever, eu acho que eu decorei esse livro, mas ele fala assim... Arte de escrever, arte de pensar. Arte de pensar também. Arte de escrever eu decorei praticamente. Lá bem no início, sei lá, página 8, 9, 10, ele fala assim, alguém me mandou cartas para ele, né? Com teoria já pronta sobre algumas coisas em relação a escrever, porque o livro é dividido em 5 partes, tá, gente? É bem fininho, mas é dividido em 5 ensaios. Aí ele fala assim, essa pessoa deve ter pensado muito pouco para ter lido tanto. E essa frase é emblemática, porque a reflexão, quando a gente pensa nesse processo de escrita no passado, a reflexão era parte essencial desse processo de organização mental. Porque eu não posso desperdiçar um dia de trabalho numa folha para eu rabiscar as ideias. Não, eu vou pensar, eu vou maturar, eu vou processar, eu vou dialogar. E quando aquilo está maduro, eu coloco no papel e deixo para permanência. Hoje, a facilidade das coisas, eu não quero demonizar as novas tecnologias, tá, gente? Mas a facilidade da coisa fez com que a gente banalizasse os pensamentos, a gente banalizou a reflexão. Então, o que acontece é que a pessoa sai disparando as coisas e depois vai pedir desculpa. A gente viu isso, essa mudança até no jornalismo, assim, quando eu comecei, faz 20 anos, gente, nem parece, né, gente? Só uma menina. Mas há 20 anos que eu comecei, não tinha internet, assim, né? Não era do jeito que é hoje, era jornal, meu sonho era trabalhar no jornal impresso, e existia a tal da errata. Então, você fazia lá no jornal alguma notícia errada, tal, depois de averiguar muito, e depois, se tinha um erro, você colocava a errata, no outro dia aquilo era muito imediato. Mas para ter um erro de um nível que merecesse uma errata, era uma coisa muito grave. Por quê? Porque como o jornal era caro, o processo de impressão, todo o processo era muito mais definitivo, apesar de ser jornal, tá? Então, o processo de investigação era muito mais coerente, era muito mais preciso. A gente tem a expressão jornalismo investigativo, que não existe, né? Todo jornalismo deveria ser de investigação. Seria redundante isso. É redundância isso. Mas hoje a gente precisa falar para diferenciar os profissionais que realmente entrevistam pessoas, que ligam para as fontes, que pesquisam, que vai ver documento. Porque hoje eu converso com vocês, falo um negócio, eu nem vou ver se é verdade, se não é, e saio publicando. Ah, se deu errado, depois eu apago. Mas ele estraga o que aquela outra notícia fez. Então, esse processo de organização mental tem a ver com o tempo de espera que o nosso tempo não permite, que é o silenciar. Eu não tenho como fazer um livro, por exemplo, toda vez que eu faço um livro, eu me ausento da internet. Eu penso, mas por que você some e tal? Porque eu não tenho como pensar, produzir conhecimento, entender aquilo, internalizar e ficar falando o tempo todo com vocês aqui, como eu tô. Então, peraí um pouquinho. O instantâneo é inimigo da perfeição literária? Ele não só é inimigo, como é quase um contraste. O instantâneo, ele traz uma imaturidade no pensamento que não condiz com a performance literária. Quando a gente pensa em literatura, a gente está falando de coisas que devem transcender a cultura. Não que elas não possam ser lidos e serem absorvidos no mesmo tempo em que elas são produzidos. Mas a nobreza, de uma forma literária, ela transcende o momento em que ela está. A gente não pode trabalhar com anacronismo aqui, né? Mas quando a gente fala do texto bíblico, pensando que ninguém aqui é crente, tá, gente? Todo mundo aqui só na análise aqui literária. Ele permanece, tem essa relevância pela sua transcendência temporal. Não se trata só de um momento específico, mas da aplicabilidade daquilo sucessivamente. E a grande literatura, as obras clássicas, elas têm essa característica, que ela transcende um momento em que elas têm uma aplicabilidade maior. Mas isso não se consegue enquanto eu estou tweetando. Eu não consigo criar coisas importantes ou relevantes do ponto de vista humano enquanto eu estou tweetando. E a gente tem feito muito pouca coisa que transcende, né? Outro dia não, tem um tempo que eu estava em Florença com o Bertotti, a gente estava vendo Davi, porque eu nunca me canso daquela escultura, porque ela é muito maravilhosa.
E daí eu até fiz um selfie na Você foi época muito pegando. chique, né? Eu estava com o Bertotti lá em Florença. Não, mas é que a gente morava É lá, né, claro, Piada? mas piorou. O Rodrigo, assim, gente, eu estava em Engenheiro Coelho. Não, você não. Você é Israel pra ir, né? Que eu sei que seu rolê, ó, é muito mais chique. Não vem botar coisa aqui no meu caroço no angu, não. Mas ele tava lá, e eu lembro que até deu um belzinho que eu tirei a selfie clássica, né? Passando a mão no popô dele. Eu compliquei, deu um rebulicinho lá, mas a gente ficou contemplando e o Bertotti tinha uma manita. A gente, imagina, gente, Toscana, né? Florença é a capital da Toscana. Tudo é muito lindo, tudo muito exuberante. Aí, para cada coisa que ele olhava, ele não tinha Facebook, não tinha Twitter, não tinha... Você tinha tempo de fazer coisas que são admiradas até hoje. Na literatura, na arte de escrever, é a mesma coisa. Os bons textos, aquele que eu fico recomendando, e de geração em geração, e que permanecem, que eu tenho uma leve atualização, o editor trabalha na atualização da linguagem apenas, mas que eles ficam, são livros que são pensados. Essa organização do pensamento é o primeiro passo para uma literatura que transforma e que fica. Então, fora disso, a gente tem pastinho. Então, interessante você colocar isso. Aliás, eu vou até fazer uma observação. Você falou assim, gente, não é crente falando da Bíblia, não é a realidade. Eu vou dar números que confirmam isso que a Fabiana está falando e depois eu vou fazer uma outra pergunta para ela. A Bíblia, hoje, é até difícil de classificá-la como clássico ou como best-seller, porque a partir do momento em que as sociedades bíblicas começaram a contar o número de Bíblias impressas, foi em 1846, se eu não me engano, para cá, 1846 para cá, a Bíblia já ultrapassou 7 bilhões de exemplares vendidos, ou doados, ou publicados. 7 bilhões. O livro que está em segundo lugar no ranking foi o Livro Vermelho de Mao Tse Tung, que tinha em torno de 700 milhões de exemplares publicados e vendidos, mas com uma diferença. Mao Tse Tung era obrigado de ser lido na China. A Bíblia nunca foi obrigada, ela foi proibida. E quando você compara a Bíblia com os livros do passado, a tetralogia que eu falei, as Guerras Gaulesas de Júlio César, você tem 6 manuscritos, 12 manuscritos, 30. O único que tem maior quantidade de manuscritos é a Ilíada de Homero, que tem uns 2.000 manuscritos. Mas a Bíblia, só o Novo Testamento, tem mais de 5.800 cópias. E foi o livro mais perseguido, censurado e temido do mundo. Ou seja, é um livro que merece o nosso respeito. Agora, no mínimo, isto colocado, só para consubstanciar o que a Fabiana falou ali, eu fiquei com uma pergunta aqui. Você falou da importância dos livros que perpassam através da história, até colocou a Bíblia como um deles e outros mais que você não nomeou, mas inferiu, né? Livros que eles são quase atemporais. Você não usou essa expressão, mas é o conceito dela, que é apenas uma atualização de linguagem do editor, mas continua atual. É um livro que passa no tempo. E que nós chamamos, você até usou a expressão aí, os clássicos. Chama minha atenção que, no passado, quando os autores latinos chamavam uma obra de clássicos, ele queria dizer que era uma obra que estava acima do povão. Era um livro de erudição, que não era todo mundo que alcançava. Por isso que ele era clássico, né? Classificado. Ele não era realmente et vulgus del popolo. Ele não era como povo popular, do povão. Só que hoje nós estamos caminhando para uma situação em que, pelo que você falou originalmente, o ideal é descomplicar as coisas. Você até usou essa expressão. Veja, descomplicar não é vulgarizar. Pronto, é isso que eu queria que você nos colocasse. Porque se você pega os livros mais vendidos da história, você vai pegar aí Dickens, Miguel de Cervantes, eu acho que Dom Quixote continua aí no ranking, Miguel de Cervantes, Conde de Monte Cristo. Eles são livros que eles são simplificados na sua linguagem, nos seus conceitos, mas eles não são populares. Eles não são vulgares. As suas histórias transcendem, porque tem até um estudo muito interessante sobre os elementos que ligam as gerações em torno de clássicos, aí com 200, 300 anos. A gente está falando de livros que têm histórias comuns, uma linguagem assertiva, sem muito rebuscamento, mas eles são sofisticados. E quando a gente fala de clássico ainda, professora, a gente ainda continua com o mesmo conceito. Porque quem é que lê os clássicos? Povão não é clássico. Entenda-se por povão a massa considerada pelo mercado como classe C, D e E.
São pessoas que não têm acesso, por mais que você fale assim, mas Fábio, tem distribuição gratuita, tem clássicos com 60 anos com direito para... Mas não se tem acesso. Não se tem acesso porque eu começo um trabalho de inacessibilidade na formação básica. Então, são pessoas... Vejam, tem um estudo do INEP mostrando que mais de 80% das pessoas que terminam o ensino médio no Brasil têm dificuldade de interpretação de texto. Uhum. Quando eu tenho uma geração que não consegue ler e entender um texto e que tecnicamente é um analfabeto funcional, porque ele pode ler, mas ele não tem compreensão daquilo, como é que eu vou falar de simplicidade em termos de clássico? Toma aqui, então toma Dom Quixote, que você vai ler, Dom Quixote do século XVII. Eu posso atualizar a linguagem como for, que ele não consegue entender aquilo. Porque ele foi trabalhado uma inacessibilidade da sua formação básica. Então, os clássicos continuam sendo classificados. Continuam sendo para uma pequena parte da sociedade que tem. E isso não tem a ver só com dinheiro, porque eu conheço muita gente bem endinheirada e pouco letrada, como diz minha mãe, né? Que não tem essa capacidade intelectual, não... Enfim, e eu acho que o celular, o Nicolas Carr, no livro dele, acho que é Geração Superficial, ele fala muito da incapacidade geracional de compreensão. São pessoas que não conseguem realmente fazer esse caminho dentro do cérebro de compreensão. E então a gente continua tendo uma literatura que ainda é inacessível. Veja, a gente previa, quando eu entrei na faculdade, 2 décadas atrás, a gente falava assim, o jornal vai acabar, os livros vão acabar, porque as pessoas não vão ler mais. Eu lembro que minha primeira viagem para a Inglaterra, que foi, sei lá, faz uns 12 anos, mais ou menos, 15, eu fiquei impressionada e tirei uma foto. Eu tenho as 2 fotos hoje, todo mundo lendo no trem, lendo livros, lendo aqueles romances idiota, mas lendo, entendeu? Eu voltei para morar na Inglaterra 7 anos atrás e todo mundo no celular. E aquilo me deu impacto uma vez que eu pegava o trem, era 17 minutos da minha casa até o centro, eu pensava, gente, tá todo mundo no celular. Que diferença de 10 anos antes, quando eu vim, 5 anos antes, quando eu vim, que as pessoas que são considerados, né, uma nação que lê bastante, as pessoas leem muito, os livros são quase descartáveis. São assim, mais cultos. São mais cultos, né? Tem uma tradição de educação que permite essa capacidade de leitura e de interpretação de texto. E ainda assim, essas pessoas estão lendo cada vez menos. Então, quando a gente fala desses clássicos, como eu citei, a gente, primeiro, continua sendo classificado, continua sendo inacessível. E quando a gente não se atenta para isso, que eu acho que o perigo grande é esse, é a gente não se atentar. Porque se a gente fala de leitura, as pessoas estão lendo mais, só que elas leem de forma fragmentada. Só que ler de forma fragmentada não te atribui conhecimento, porque não fixa. É uma questão de performance cerebral. E nesse livro do Nicolas Carr, ele fala muito disso, dos caminhos, dos sulcos cerebrais. Para você, simplificando aqui, para você adquirir um conhecimento, você precisa ler com atenção, concentração, sem distração, e aquele conhecimento, ao ser lido e percebido, porque a leitura é uma mídia percebida, não é uma mídia recebida, como no celular a gente vê mais os vídeos e tudo mais, aquilo vai fincar sulcos, como os riozinhos dentro do meu cérebro. E quanto mais vezes ou mais profundos isso acontece, maior a fixação do conhecimento. Acontece que a nossa geração é a geração da distração. Então, essa mídia aqui, quando eu tô ligando vídeo, notificação, solta o pop-up, alguém curtiu sua foto, alguém deu dislike, tal, essa distração constante faz com que o nosso cérebro perca a capacidade, o desempenho de concentração. Então, eu leio menos livros, eu leio menos a Bíblia, eu leio menos as coisas que importam, eu tenho menos inteligência prática, eu tenho menos conhecimento, eu sou mais facilmente usado como massa de manobra. Exatamente. Enquanto eu estou na feira, eu me acho expert em tudo e falo de política, de religião. Você falou uma coisa interessante, eu não li esse livro que você falou, mas achei muito interessante, eu vou até anotar aqui, sobre a questão do... Eu empresto o meu se você devolver e não riscar. Então é melhor eu comprar um. Os meus livros todos são... O motivo de divórcio nessa casa vai ser livro riscado. Eu te mostrar aqui, meus livros são todos rabiscados. Eu vou mostrar e meu marido ainda tem o assinte de pegar o meu livro e riscar. Eu disse, ele é um estupro isso, não pode.
comunhão parcial de bens. Mas A gente divide o estante. uma coisa que eu acho importante também ali em tudo isso é a pessoa verbalizar aquilo que ele aprendeu. E aqui a arte de escrever ajuda, porque o que eu estou escrevendo, eu estou ajudando a fixar o conteúdo. E quando eu passo para frente, e uma coisa que você falou e que eu penso, que me chamou interessante, que eu te perguntei dos clássicos, e você deu uma resposta muito sábia. Simplificar não é vulgar. E as pessoas tomam isso como sinônimo perfeito. Eu acho interessante que, por isso que eu estou falando, gente, desculpa eu falar de novo dessa semana, vou pedir licença a Fabi aqui. Essa semana, a Bíblia 3D, eu estou procurando tudo que ela está falando aqui em termos de aprendizado, eu estou procurando alguns desses métodos, que há em várias fontes, mostrar a você como entender melhor a Bíblia e seu contexto. Por isso que a partir do dia 8 de fevereiro, você anota aí a semana especial a Bíblia em 3D. E participe, que algumas coisas que ela está falando aqui da arte de escrever, de anotar, de pegar as ideias, nós vamos pegar como você pode aprender a Bíblia. E me chama a atenção que é justamente essa proposta da gente, simplificar a Bíblia sem vulgarizá-la. No passado, é interessante que o cristianismo conservador, ele é majoritariamente formado por pessoas simples, das citadas classes D, C, D e E. Mas interessante que os hinos antigos falavam algumas palavras até clássicas também, a própria Bíblia, tinha alguns termos, assim, gasofilácio, né? Odre, né? Vestes talares, que às vezes o irmão semi-analfabeto repetia, mas isso o ajudava a melhorar o seu vocabulário, a entender geografia bíblica. Na época dos romanos, Jesus foi crucificado, isso ensina história. E hoje a tendência de muitos é justamente você vulgarizar, achando que vulgarizando simplifica mais. Hoje é interessante que eu vi até um comentário na internet que houve um colunista, acho que é do UOL, criticando a novela Gênesis, porque, na opinião dele, a novela, ao invés de prestar o serviço de uma novela, que é de entreter, está doutrinando. Como se o entretenimento, de fato, não fosse uma doutrinação. Né? Exatamente. Eu achei interessante que ele falou assim, é um grande erro. A novela fugiu ao papel de entretenimento para ficar doutrinando. Em primeiro lugar, ele foi uma grande bobagem, na minha opinião, porque doutrinamento todo mundo faz. Você acha que as novelas da Globo também não fazem doutrinamento quando colocam duas mulheres se beijando? É lógico, é uma maneira de falar que aquilo é correto, está doutrinando. Você acha que a Anitta, quando está rebolando lá, não está doutrinando também as crianças? Você acha que a propaganda que passa no Inter não está doutrinando? Todo mundo está doutrinando. Então, a primeira bobagem é essa. Segundo, achar justamente essa banalidade que você acabou de denunciar aí, que a função de novela, de filme, é apenas entreter, como se entreter fosse uma coisa e ensinar, doutrinar, colocar valores fosse outra. Eu acho que é completamente pueril isso. Então, pessoal, eu acho bacana vocês seguirem o canal lá da Fabiana Bertotti, quem não for ainda. Faça esse curso dela, não sei se já lançou, como a arte de escrever em 30 dias. Ainda não lançar no meio do ano, mas vai ter uma masterclass sobre escrita criativa. Quando será? Já pode falar ou ainda não? Pode? Não, eu comecei a falar hoje. Vai ser dia 7, que no meu aniversário eu sempre faço alguma coisa. Ou lanço livro, ou faço aula, para eu lembrar que tem mais coisa na vida além de fazer filho. Vai ser dia 7 eu vou fazer uma... Dia 7 é domingo. Vai ser uma masterclass sobre escrita criativa. Porque é justamente isso. A gente pensa assim, escrever é uma coisa que é só da erudição, é só dos grandes acadêmicos, como o professor Rodrigo. Na verdade, todo mundo precisa escrever o tempo todo. Você precisa escrever no seu trabalho, para escrever bons memorandos, você precisa escrever na rede social, seja para você se expressar bem, ou para você doutrinar, ou para você vender seus produtos. Você precisa escrever bem. Um emprego, às vezes o emprego vai depender. E a escrita é uma extensão da fala. Isso é importante. Às vezes, numa entrevista de emprego, eu não estou escrevendo nada. Mas a minha articulação em falar pode garantir. Muda muito. A escrita é uma maneira de organizar pensamentos. Então, vai ser uma masterclass sobre escrita criativa. Creative Writing. Dia 7. As inscrições são agora, vai ser 5 horas de aula, é live, diretão, assim, Então, olha, gente. Então, tem que fazer inscrição, tá lá na minha bio. Dia 7, vai lá no Instagram da Fabiana Bertotti, tá bom? Lá na bio dela tem o link lá, clica no link, faça inscrição. Dia 7 você vai participar dessa Mega Class e no dia 8
Começa a semana para saber mais da Bíblia. Exatamente. E onde você vai saber os detalhes? E dia 4 vocês falam parabéns para mim. Quero o seu livro de presente de aniversário. Dia 4 meu aniversário. Agora, deixa eu tirar uma dúvida sobre escrita. Eu acho que tem umas coisas assim. Tem algumas coisas que você me ensinou em sala de aula que você nem lembra que você tinha muito aluno. Você estava fazendo doutorado quando você me deu aula. Dela, e não sou jornalista. Não, mas eu lembro que minha memória é ótima, querida. É a prova de filho, minha memória. Meus filhos estão lascados comigo. Você lembra aquele dia, moleque? Não, mas você estava fazendo doutorado quando você estava me dando aula. E lá na Católica, acho que era o seu primeiro doutorado. Uhum. E você dava aula de filosofia e ciência da religião pra gente. E teve uma vez que assim, foi um boom assim, na minha cabeça, que se chegou falando das expressões da Bíblia. Uhum. E você contou o que significava a expressão trapos de imundícia, lançar os seus pães sobre as águas, várias expressões bíblicas assim. Na verdade, era um dia que você estava com pressa e a impressão do dia era assim, gente, esses alunos aqui sabem nada. Então, eu não tenho tempo de fazer um negócio aqui, eu vou contar uns negócios legais pra vocês. E ficou todo mundo assim, ó. E aquele dia, para mim, foi um marco, foi meu primeiro ano de jornalismo. E você me ensinou o que significava lançar o seu pão sobre as águas, o que era um trapo de imundícia na Bíblia. E aquilo me deu assim, sabe, blow your mind, porque eu fiquei pensando quantas coisas a gente repete sem entender. E na escrita bíblica, eu tenho a impressão de que se a gente não tem esse conhecimento arqueológico, histórico, a gente perde muito do contexto histórico. É verdade. Como é que a gente... Eu sei que eu imagino que você também vai ensinar isso nessa semana gratuita, mas para quem não sabe, é assim, o trapo de imundícia era como se continha a menstruação naqueles dias. E quando Cristo falava assim, que a sua justiça é como um trapo de imundícia, não tiver nada, meu filho, você nem sabe fazer justiça. Lançar o pão sobre as águas, aquilo ficou na minha cabeça. Eu acho que eu copiei a tua aula várias vezes e fiquei falando para os outros como se fosse eu. Esse depoimento seu, Fabi, sabe por quê? Porque é justamente o que eu quero passar para as pessoas. O que acontece? Muita gente gostaria, mas eu não estudei no NASP, eu não fui aluno do Rodrigo e tudo aí, conversando com o meu xará, o Rodrigo Bertotti, seu marido, ele falou, Rodrigo, a gente tem que, de alguma maneira, atingir as pessoas que querem ter um tempo com você. Então, o que eu fiz? Orientado por pessoas como o seu digníssimo, né? Eu encapsulei tudo isso que está aqui atrás, esses anos de experiência, indo para Israel, outras coisas que eu vivi, terminado o doutorado e tudo mais, e fiz mais ou menos o que você está fazendo na literatura, simplificando sem vulgarizar. E na Semana a Bíblia em 3D, que você pode inscrever na bio, tem aí, na minha bio, a inscrição tanto da minha bio como da Fabiana Bertotti. Na dela você não aprendemos muito esses dias, hein? É para aprender, não queremos ninguém vagabundo aqui, não. É para o povo aprender. E na minha você vai na Semana a Bíblia em 3D. Então, pessoal, a gente vai simplificar isso. Essas expressões idiomáticas que ela mencionou aí, algumas farão parte dessa semana, também do curso que haverá depois, com uma atenuante. Agora eu vou explicar algumas expressões com um elemento arqueológico na mão. Isso você não tinha na época. Exatamente. Você estava montando o museu. Ainda. Exatamente. Estou montando. A gente tem um acervo. Eu tenho uma Ferrari e não tenho uma garagem para colocá-la, mas em breve tem. Eita! Ele não tem mais sede física, museu? Oi? Ele não tem mais sede física. Ele está usando a sala da biblioteca. Biblioteca, nós estamos com o plano da construção aqui, mas em breve. Gente, deixa eu contar uma intimidade. Era eu que limpava o Museu Paulo Borck. Exatamente. Eu trabalhava no Centro-Arte. Mas eu tô falando isso pelo seguinte. Quando a gente fala de escrita, e no seu contexto eu acho que é mais interessante ainda, porque no meu é técnica, tal, filosofia da escrita, mas no seu tem um elemento de entender aquilo. Por exemplo, quando você fala de escrita cuneiforme, quando você pega um risquinho e sabe o que, mas que diacho é esse risco aqui? Esses elementos da escrita mostram a necessidade que as pessoas sempre tiveram de registrar, de expressar, é como se isso não pode passar em branco. Sabe quando você fica tirando foto do primeiro passo do filho? Porque isso não pode passar em branco, você precisa registrar. Tem esse elemento ou era uma coisa muito cotidiana, muito... Tem sim. Eu não falei que ia terminar ela me entrevistando aqui, olha, eu sou profeta. Eu resisti muito! Mas vamos lá, vamos falar com vocês. O legal, Fabiano, e todo mundo está com a gente aqui, é que tudo isso envolve uma paixão.
eu não estou aqui jogando confete, não, mas uma coisa legal que eu sempre admirei em você, e isso é verdade, desde a época de aluna aqui, depois como jornalista lá, agora como mãe, esposa e tudo mais, é que a Fabiana sempre coloca muito entusiasmo em tudo que ela fala, sabe? E acho isso bacana, bacana. E eu acho que o saber puro, sem energia, sem entusiasmo, é torre de marfim. Então, eu também procuro colocar entusiasmo. E ela falou, por exemplo, a questão das expressões idiomáticas. Eu vou contar uma história da atualidade e vou dar um exemplo do passado. Você sabe que uma vez, não sei se o Fabiano conhece essa história, o Woody Allen ficou sendo chamado de Sugismundo por muita gente por causa de um erro de tradução. Na verdade, nem foi erro de tradução, foi um problema de má interpretação na tradução. O Woody Allen estava dando uma entrevista para uma revista americana e ele falou assim: tomar banho todo dia, para mim, é snobismo, é snob. E aí essa revista americana colocou como título, vocês jornalistas fazem isso, às vezes vocês entrevistam a pessoa e pinçam uma frase dele e colocam aquela frase ali em cima no vídeo para chamar a atenção. Aí coloca assim, né? Tomar banho todos os dias é snobismo. Alguém pegou essa entrevista e traduziu para o português, nu e cru. Só que você que sabe inglês, quem está assistindo que sabe inglês, percebe que na língua inglesa há duas palavras para banho. Você tem a palavra bath, que é banho de banheira, aquele que você coloca os sais, fica 2 horas ali, banho de madame mesmo. E você tem a palavra shower, que é a chuveirada, que é a do corona, um banho de alegria no mundo de água quente. Então, quer dizer, quando ele falou que ele achava banho todo dia snobismo ou snob, ele estava falando de bath, banho de banheira. Mas como o tradutor colocou apenas banho por banho, coitado do Woody Allen, acabou passando por Sugismundo. Então é isso também que acontece às vezes com algumas expressões da Bíblia. Porque se isso aconteceu com a língua inglesa, que é falada até hoje, com um sujeito que até hoje faz filme, imagine algo do passado. Então eu vou dar 2 exemplos aqui. Já que você me provocou, eu tenho aqui um vaso de alabastro, que eu trouxe lá do Egito. Se você perceber pelo meu dedo aqui, olha, ele é transparente. Já que nossa, mais fino que porcelana. Ele é bem transparente. Esse vaso, ele era produzido no Egito na época de Jesus e era caríssimo o alabastro. Era também aceito de presente de aniversário, meu também, dia 4, tá? Esse aqui eu não posso, mas quando eu for ao Egito eu trago um para você, prometo. Achei chique agora, né? Não, mas eu posso trazer um para você sim, promessa feita. E aqui dentro você colocava um perfume, é lógico que era um frasco menor, era um frasco mais ou menos desse tamanho aqui. Isso aqui é do período herodiano, gente. Isso aqui tem 2.000 anos, tá? Não, mais, isso aqui é do período monárquico. Isso aqui deve ter uns 3.000 anos. Aqui dentro eles colocavam um perfume que era feito de azeite de oliva. E havia uma coisa muito importante nos tempos bíblicos, que quando você não tomava banho todos os dias, agora estou falando banho mesmo, porque era desértico. Então não havia a água, o luxo. Eu não podia tomar banho todos os dias. Então você tomava banho de vez em quando. Quando você ia comer com uma pessoa, havia certos ritos, como temos até hoje, de educação. Você prepara a mesa, você coloca um guardanapo ali, aquela coisa toda, né? Você oferece o lavabo para a pessoa lavar as mãos. Nos tempos bíblicos, como a pessoa chegava às vezes com o cheiro do dia a dia, uma das maneiras que eu tinha de te receber bem na minha casa era pegando um azeite perfumado num vidrinho como esse. Isso aqui foi encontrado num túmulo em Israel. E você pegava aquele azeite e derramava um pouquinho na cabeça da pessoa para perfumar a pessoa, para ela comer perfumada. Mas não seria o equivalente a chegar para a pessoa e dar um sabonetinho hoje em dia, né? Não, seria mais ou menos equivalente ao seguinte. Hoje, quando a gente vai almoçar numa reunião de negócios ou a trabalho...
você não vai escovar os dentes logo depois, nem todo mundo leva a escovinha ali, o que você faz? Ou até alguns restaurantes têm discretamente. Você vai ao banheiro, tem uma bala de menta que eles te dão, ou então você mesmo pega um Trident, depois na hora de pagar no caixa ali, pega um Trident e mastiga, para evitar uma halitose pós-almoço. É uma questão de gentileza. Ninguém quer conversar com o outro sentindo bafo. Na época, o que eles colocavam era o perfume para melhorar o cheiro da pessoa. Lembra o Salmo 23? Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Isso tem que contexto. Quando o salmista fala, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Então, quando Jesus chega à casa de Simão, é interessante que Simão não manda ninguém vir ungir Jesus. Aí, Maria Madalena pega um vaso de alabastro, caríssimo, com um perfume ainda mais caro, e vem chorando e começa a ungir Jesus. E quando Simão reclama, Jesus olha para Simão e fala assim, Simão, desde que eu cheguei aqui, você não me deu ósculo santo, não me ungiu a cabeça, quer dizer, você não me tratou bem. Mas ela, desde que chegou, não para de chorar, me ungir. E pode ficar tranquila, filho, o que você está usando será guardado para o meu sepultamento, porque eles também ungiam o corpo da pessoa que morria como a última homenagem. Então, olha o que eu peguei. Eu nem preparei isso aqui agora, foi de improviso. Você não precisa preparar, né, meu lindo? Não é bem assim, não. O que acontece? Eu tinha as peças acidentalmente aqui, você provocou, eu dei os exemplos. Ou seja, dá para a gente colocar a Bíblia literalmente 3D. E é isso que a gente quer fazer para vocês nessa semana. E a Fabiana Bertotti, através da Mega Class aí. Fabi, eu sei que você tem 3 pimpolhos te esperando para dormir agora ou para passar a noite em claro, mas eu quero te agradecer muito que o nosso tempo está acabando. Pessoal, foi um prazer enorme. Eu vou até abrir rapidinho aqui, 3 minutinhos, só para vocês mandarem um carinho aí para Fabiana. Perguntas eu acho que não vai dar tempo de responder, mas aqui, olha, muita gente manda um abraço para ela aí, aqueles e aquelas que já leram os livros dela, tá bom? Sigam a Fabiana Bertotti também lá, tá bom? Olha, muita gente aí tá mandando carinha de coraçãozinho. O emoji aí de palmas. Emoji tá? É outra coisa para fazer outra live, né, gente? Olha a grafia do nosso tempo. Eu tenho aqui gramática. Eu acho que a gente tem que fazer outra live sobre escrita símbolos. Hieróglifica. A história termina como começa. Começou com sinais. Já está perto do fim de novo, a gente tem que ser Rodrigo Maduro. Gente, tem muita gente aqui. Sorriso feriado. Gostei desse aqui, viu? Mone Fabiana, uma xará sua. Tem aluna minha aqui, a Estherzinha. Beijo, Estherzinha. Tá vendo, Luz? Amo os dois, sigo sempre. Tá certo. E eu concordo com você, viu? Leandro, Josi. Gente, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Nós mantivemos aqui muita gente ligada com a gente. Um bom auditório. Mais de 1000 pessoas, um excelente auditório. Fabi, muito obrigado. Professor, foi um prazer enorme. Esperar essa bagunça toda acabar, para você vir aqui em casa, para você vir à mesa e você trazer um vaso de alabastro aqui para contar a história pra gente. Sem álcool em gel, sem álcool em gel. Sem máscara, sem álcool em gel. Vocês vão vir aqui em casa almoçar com a gente um dia. Com certeza. Acabando isso, eu já vou fazer já marquei. Assim que acabar essa quarentena, eu vou para fazer uma semana de alcoólicos anônimos, porque eu vou ter que frequentar o AA, porque hoje eu não... Eu tô nessa circunstância também. Vocês acham até que o corona já até me pegou e morreu afogado em álcool em gel. Em algum momento ali, porque o tempo todo, misericórdia. Mas isso vai acabar e a gente vai se encontrar de novo. Você me visitou no Floripa, você tem que me visitar aqui agora. Alguém até falou aqui, ó. Escrevo, registro todos os dias meus sonhos e assim vou praticando a escrita e reflexão. Reinaldo Mendes, eu achei boa essa dica aqui do Reinaldo, é isso mesmo? É ótimo. Escrever, inclusive, é considerado um método terapêutico. Eu tenho alunos nas turmas que vieram por indicação dos seus psicólogos, porque a maneira de você expressar a escrita, expressar os pensamentos, é uma maneira de você reviver e conseguir amadurecer os sentimentos que as emoções provocam. Então, é um ótimo método terapêutico. Olha, tá vendo? Então, pense, reflita e escreva. Fabi, muito obrigado. Beijo no coração, beijo nas crianças aí. Um abração pro Rodrigo também aí. E, pessoal, todos vocês que estiveram ligadinhos com a gente, muito obrigado, viu? E, olha, sigam a Fabiana lá, Bertotti, sigam aqui também, participem. Já se inscreve para a semana só. Começa dia 8. Dia 8 de fevereiro começa a semana A Bíblia 3D. E no dia 7 tem uma mega classe aí com a Fabiana Bertotti sobre a arte de escrever. Tá
tá bom? E se é para assistir novela, gente, vai assistir Gênesis. Gênesis, é melhor, tá bom? Um grande abraço, gente. Fiquem com Deus, viu? Boa noite, beijo no coração. A live vai ficar gravada aqui. Se a Fabiana quiser colocar também lá no Instagram dela, para você depois... Eu sou uma farsa da internet. Eu consigo colocar no meu também? Eu acho que sim. Então tá, salva aí que eu já vou descobrir e já deixo no meu. Então tá bom. Um abração, gente. Tchau, tchau. Tchau.